E assim, Josias conseguiu fazer do reino de Judá um povo fiel a Javé. Quem quiser se debruçar sobre a vida deste homem, vai encontrar um mistério na parte final da sua existência. A Bíblia não é clara e não há, fora da Bíblia, informações sobre este rei. Mas continua o mistério. Como é que um rei que tenha zelo pela casa de Deus e pela lei de Deus se deixou influenciar para ir para uma batalha era impossível ganhar. Não tinha a mínima chance. Ninguém sabe porque é que esse rei deixou todo o plano, toda a fidelidade a Javé, toda a orientação ao longo da vida dele. Ele era jovem, morreu relativamente jovem. Faz-me lembrança o Dom Sebastião de Portugal, né? Dom Sebastião de Portugal também era um jovem todo animado. Só que Josias já tinha mais idade que o Dom Sebastião português, que foi morto em Marrocos, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com esse homem, Dom Sebastião. Não apareceu em Portugal e aí deu problema porque o rapaz era muito jovem, ainda não tinha mulher, não tinha filhos, e aí Portugal ficou sem rei e os espanhóis vieram e tomaram conta de Portugal. Isso teve influências até aqui no Brasil, porque isto não tem nada a ver com o livro de Crônicas, mas é só uma informação. O Dom Sebastião, português, porque morreu jovem numa batalha estúpida, ele deixou Portugal para ir para o Marrocos, como fez Santo Antônio, só que lá ele foi morto e ninguém sabe como, nem como o cadáver dele nunca apareceu. E por causa disso deu problema em Portugal, porque ele não tinha filhos, não tinha irmãos, e quem assumiu Portugal foi um cardeal. Cardeal também não pode ter filhos. Então deu problema e os espanhóis tinham direito a governar Portugal, porque a mãe de Dom Sebastião era espanhola. Então os espanhóis vieram e disseram: não, por direito nosso, Portugal agora é colônia da Espanha. Isso fez com que os franceses e holandeses invadissem as colônias portuguesas, inclusive no Brasil. Porque é que nós temos no Maranhão e lá Nova Olinda, essas coisas, esses nomes como Vanderlei Luxemburgo, que é um famoso Vanderlei, é um holandês. Eles vieram atacar o Brasil, porque o Brasil deixou de ser de Portugal para ser do inimigo da Holanda e da França, Espanha. Então, o Brasil agora já não pertencia a Portugal, pertencia à Espanha, e os holandeses vieram roubar um pouquinho. Respeitaram Portugal, enquanto era Portugal, mas devido a esta guerra, a morte deste homem, Sebastião, eles vieram para o Brasil e começaram a tomar um bocado de terras aí no Nordeste. Esqueçamos esse detalhe histórico e vamos então aqui ao Josias. Ele faz a mesma coisa, gente. Entra numa batalha mais que estúpida, mais que desnecessária, e morreu. E aqui termina a história de um homem extraordinário. Lembremos-nos, Josias e o zelo pela casa de Deus foi no ano 600, é bom a gente lembrar, né? 621 antes de Cristo. Foi quando encontraram a lei de Deus na reforma do templo de Jerusalém. Olha, depois de Josias vem só decadência, né? São 2 ou 3 reis mais pobres coitados, porque já temos então aquela briga entre a Babilônia, o novo império, e o velho império egípcio, que também estava muito fragilizado. Por isso é que a Babilônia se fortalece. O Egito, com guerras internas, se fragilizou, e a Babilônia e os reis de Israel, então, de Judá,
entraram e se decidiram a ser fiéis ao rei do Egito. Isto aqui é o Jeconias, portanto tem a Joaquim e Jeconias, que são os últimos reis do povo hebreu. Eles entram na política internacional e se colocam ao lado do rei do Egito. Podem vir, nós lutaremos a seu lado. Ora, Nabucodonosor escutou que um reinadozinho de nada estava se fazendo inimigo, tornando-se amigo dos egípcios. E por isso Nabucodonosor, com raiva desse reinozinho, vem com todo o seu exército. Ele quer ir em direção ao Egito, mas primeiro passa por Jerusalém. E conquista Jerusalém. Terminou o reino de Israel, como eu já tinha escrito antes, o reino de Israel termina, você lembra? 587 antes de Jesus nascer. 621 vem a reforma. Olha, são 21 anos até 600. 21 mais 13, 34. Então Josias viveu 34 anos antes do fim da monarquia em Israel. O livro das Crônicas, na parte final, eles já estão dizendo o que está acontecendo. Depois da celebração solene que Josias faz, porque na restauração, a reinauguração do Templo de Jerusalém, uma festa extraordinária, tudo no tempo de Josias, e depois, agora sim, vem a invasão e logo a seguir vem o fim. Portanto, o Manassés está no capítulo 33, você vai ver Manassés e depois vai ver como as coisas vão piorando lá e depois então vem o reinado de Joaquim, coitado, fica no meio da briga e termina o livro das Crônicas com uma atitude de esperança. Então nós sabemos, o livro das Crônicas é escrito bem posterior a tudo isso, lembra? Nós estamos falando de 600, mas o livro das Crônicas foi escrito lá para o ano 300, portanto bem mais próximo de nós. Ele vai nos dizer que o povo hebreu foi para o exílio. Foi para a Babilônia. Não todo o povo hebreu, porque muitos soldados foram mortos e os babilônios não quiseram levar nem velhos nem crianças. Não servem para trabalhar, portanto não serviam para a escravidão. Os que podiam matar, mataram, os que estavam no caminho. Os que não estavam no caminho, que estavam no interior, deixaram. E esses se tornaram os genuínos hebreus que ficaram em Judá. Os que foram para o exílio tiveram uma ajuda que não era dos judeus. Nenhum judeu fez nada para fugir da escravidão do exílio. Foi um imperador que, depois de, quantos anos é que são? 38, 87, veja bem, são quase 50 anos. 40 para 87, 47, 45, 48 anos, se fizer as contas. É mais ou menos, nós costumamos dizer meia década. Meio século. Então, se mais ou menos 50 anos, apesar de que é menos um pouquinho. Não foi nenhum rei
hebreu que fez a libertação. Deus é que na sua misericórdia, depois de Isaías ter puxado a orelha, dizendo, não foi Deus que trouxe vocês para cá, não. Fomos nós que trouxemos para cá nós mesmos, porque a infidelidade foi fatal. Não é Deus que mudou, nós é que abandonamos. Viramos as costas para Deus, Ele retirou a bênção, aconteceu o que aconteceu. Mas a sua promessa, ela continua. 538. Deus envia um general que hoje se chama o Irã, naquele tempo era a Pérsia, e esse general organizou o exército de uma maneira, e tinha tantos soldados, e uma nova forma de fazer guerra, batalha. Ele conseguiu vencer os babilônios em 539, lá na Babilônia. Então, da Pérsia para a Babilônia, subiu com todo o seu exército por aquelas montanhas, não era fácil. Mas ele foi lá na boca do leão e venceu a batalha lá na Pérsia, lá na Babilônia. Um ano depois, o Ciro, esse imperador, um ano depois, isto foi em 39, veio o Ciro, ganhou a batalha. Em 538, o Ciro diz assim, vocês não falam babilônico, vocês eram inimigos, vocês eram escravos deles, então podem ir para casa, porque a casa deles também era lá no Irã, na Pérsia, e os hebreus puderam voltar para a Palestina. Então era um rei estrangeiro que agiu como se fosse Deus que estivesse mandando, e o povo pôde regressar. O próximo livro histórico nos vai falar da administração de Esdras e Neemias, depois da volta do povo hebreu do exílio. O livro das Crônicas então termina com esta esperança. Vai chegar um imperador, um general, que nos vai devolver a dignidade. Nós vamos para lá, mas já temos a certeza de que Deus vai continuar com a sua promessa. É claro que esse livro estava sendo escrito muito depois disso. Os que estudam a linguagem bíblica nos dizem que o livro das Crônicas foi escrito no ano 309 AC. Portanto, posterior ao exílio, bem posterior ao exílio, sabe? Então eles já sabiam que em 587 o exílio ia demorar estes anos, em 538 eles iam voltar para a Palestina e continuar então esse projeto de Deus. É dentro deste povo infiel, teimoso, mas que se arrepende e que volta a receber a benção de Deus, é dentro deste povo que vai nascer o Messias Salvador. Toda esta história para mostrar, o povo pode ser infiel, mas Deus não é. Deus mantém a sua aliança, apesar de toda a infidelidade. E porque Ele é misericórdia e compaixão, como um pai, Ele dá um ralho, às vezes até dá uma ripada, mas não é por raiva, mas por chamada da atenção. O comportamento que o pai quer não é isso. A correção é feita para que a pessoa se recupere e se torne gente. Foi assim também que os profetas apresentaram a atitude de Javé. Castigou, mas não aniquilou. Castigou para aprendermos. Fidelidade dá felicidade. Se você quer ser feliz sendo infiel, você vai se dar mal. Que bom que nós entendêssemos isso hoje também. A prosperidade pode nos dar muito alívio, tirar muito aperreio da nossa existência, mas temos que cuidar para que a busca da prosperidade não coloque em risco a fidelidade
a Deus. Obrigado.